Olha só, pessoal, que acabou de sair, bolinha de queijo no copo. Uma receita lucrativa que dá para você fazer aí e ganhar dinheiro. E fica comigo até o final, porque eu vou lhe dizer quanto eu gastei e por quanto você pode vender. E além disso, vou lhe passar todas as dicas e segredos dessa maravilhosa produção, para que você tenha bolinhas sequinhas e crocantes. Vamos lá para o passo a passo? Essa é uma receita que os ingredientes são fáceis de encontrar. Aqui na panela eu vou colocar 500 ml de água, 500 ml de leite, 2 colheres de sopa de caldo de legumes em pó. Esse caldo de legumes, ele é fácil de encontrar nos supermercados e ele já tem sal. Edva, não encontrei, então coloque 1 colher de sopa de sal. 100 gramas de manteiga ou de margarina. Aqui eu tenho 550 gramas de farinha de trigo sem fermento. E eu vou adicionar essa farinha aqui dentro desse caldo. Mas eu só vou fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo por completo. E o que eu vou te ensinar aqui, você pode fazer tudo isso com a panela na boca do fogão. O canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. Se você está começando, tire a panela da boca do fogão e faça isso. Coloque a farinha de trigo toda de uma só vez. Eu gosto de passar a farinha de trigo pela peneira. Por que isso? Para evitar que crie grumos na nossa massa, sabe? E se for a primeira vez, nem se assuste com essa aparência que você vai ver, porque olha só, imagina você aí fazendo a primeira vez e você vê uma aparência dessa. Gente, olha, dá para entrar em desespero, né? Mas confie em mim, continue misturando até que você perceba que toda a farinha já está envolvida no caldo. Olha, eu falo mesmo todas as dicas e segredos porque eu não aceito que você saia desse vídeo sem acertar, tá bom? Olha só, para 1 litro de caldo, pese 550 gramas de farinha de trigo certinha ali, porque essa massa ela não pode ficar uma massa mole. Se você deixar ela mole, quando você modelar, rechear e for fritar, aí é que você vai ver o negócio ficar feio. A sua bolinha de queijo, ela vai encharcar de óleo, fica péssimo de trabalhar, tá bom? Agora eu vou levar para o fogo. Não tente pegar na massa agora, porque você pode queimar suas mãos. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Aí aqui agora eu vou dividir. E aqui você tem que enrolar as porções, para que ela não fique ressecada. Eu vou sovar esse pedaço aqui. E por que que eu tenho que fazer isso? Para deixar a massa lisinha. E a sova dessa massa é rápida, coisa de 2, no máximo 3 minutos. Olha, eu vou dividir essa massa aqui em porções de 10 gramas, porque são mini salgados. E não deixe de pesar. Aí você pode pensar assim, ó, Edva, estou passando por uma situação difícil, nesse momento nenhuma balança eu posso comprar. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma porção e abra uma fita. Tente abrir a fita assim, na mesma espessura. Você pode medir com seus dedos, olha. E aí, você corta toda a massa assim e depois faz as bolinhas. Assim. Tá vendo? O meu vizinho tá fazendo obra, então se você ouvir aí algum barulho, não se assuste não, tá bom? Agora eu vou fazer bolinhas. E, gente, é assim mesmo, passo a passo, não pense que nada é fácil. Agora, uma coisa eu posso falar para você. É uma receita muito lucrativa, não é uma receita que todo mundo anda fazendo. Eu fiz a receita da mini coxinha, foi o maior sucesso. É dinheiro no bolso garantido isso aqui, viu? A prática lhe leva à perfeição. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo.
Eu já fiz muitas coisas, sabe? Já vendi na feira, já vendi em balcão de padarias, já vendi em casa. E-book de salgados para festa. Quantas receitas tem nesse e-book? 25 receitas de salgados para festa. E além disso, aqui tem várias dicas e segredos para a sua produção. E essas dicas aqui não servem apenas para os salgados de festa, serve também para os salgados de lanchonetes. Aqui tem várias dicas das massas fermentadas, massas fritas, massas quebradiças. Vocês vão amar. O e-book, ele está em formato PDF, onde você pode imprimir, colocar junto à sua produção para lhe servir de inspiração. E por onde eu recebo o meu e-book? Pelos correios? Não. Você recebe no seu e-mail quais são as receitas do e-book: coxinha, bolinha de queijo, empadinha, pastelzinho, risole, são os mais vendidos. Agora eu vou fazer o mesmo passo a passo com essas porções. E se você está começando e você não tem ainda a prática, aí você cansou, alguma coisa assim, sabia que você pode guardar desse jeito que está aqui na geladeira e no dia seguinte você vai tirar da geladeira, aquecer no micro-ondas e voltar a trabalhar com sua massa. Porque ninguém venha me dizer, é fácil, vou fazer isso daqui tudo. Não, se você está começando, faça a metade da receita e aí, enquanto você faz todo o passo a passo aqui com a outra porção da massa, cubra as bolinhas para que elas não fiquem ressecadas. Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Para rechear, eu vou usar 200 gramas de queijo mussarela. E olha só o tamanho do cubinho. Ele nem pesa, olha só. Olha. Porque a minha balança ela não é precisa. Eu vou colocar aqui 10, só para que você tenha noção do peso. É pouco, gente. Olha, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Produção, você está falando demais hoje. É que eu já estou pensando nessas bolinhas de queijo fritinhas. E aqui tem um segredo que eu quero passar para você. Mas nunca, nunca nessa galáxia modele uma bolinha de queijo assim. Aperte, coloca o cubinho e fecha. E faz. Eu já estou percebendo aqui que o queijo ele está solto. Isso significa que ela está com ar dentro. Vou até soltar aqui para que ela não estoure. A forma correta. Aí você pega, enfia assim e faz isso. Aí quando você terminar, você aperta, que é para você ter certeza. E quando você fizer isso daqui, você pressiona. Porque se você fizer leve, ela não vai ficar redondinha assim. Vamos lá, deixa eu ver se eu aprendi. Coloca aqui. Isso. Fecha. Pressiona. Sim? Não, você aperte para não ficar nada de ar. Pronto. Agora, isso. Moleza. Não tá tão bonita quanto a sua não, mas tá valendo. Aí, olha só que linda. Coisa linda, ó. Então, não tem risco de estourar. Para que você tenha noção da quantidade, escreva aí no seu caderninho. 160 unidades. Para empanar, eu vou usar farinha de rosca e 100 gramas de ligante. O que é esse ligante, Edva? É o substituto do ovo. E se você não encontrar aí na sua cidade, você pode usar água ou ovo. 500 ml de água. É bem facinho de fazer, sabe? Cadê seu caderninho?
Eu não acredito que você guardou. Pega ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Olha só, eu posso fritar agora? Posso. Mas se você está começando, é bom que você deixe na geladeira para resfriar por no mínimo 1 hora. Por que isso, Edva? Isso evita que o empanado solte e o salgado ele fica mais crocante. Você pode adiantar a sua produção e deixar na geladeira por até 3 dias. E não deixe mais do que isso. 3 dias é o bastante e eu tenho certeza que antes disso você vai vender tudo. E quando você receber a sua encomenda, você vai apenas tirar a porção ali e fritar. Eu vou deixar na geladeira por no mínimo 1 hora. E daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo. Elas ficam lindas. Perfeitas para fritarmos. Olha só. Nunca, mas nunca nessa galáxia, pegue os seus salgados assim e coloque dentro do óleo. Não faça isso porque você pode queimar as pontas dos seus dedos, porque o óleo, quando você coloca os salgados, ele ferve. O certo é você fazer isso, usar um utensílio assim. Tá bom? Frite os salgados completamente mergulhados no óleo. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer novamente. Não frite vários salgados de uma só vez, frite aos poucos. Ai, gente, eu vou experimentar porque o cheiro aqui tá bom demais. Olha só. Gente do céu. Não, sério. Olha. Delícia. Produção? Já cheguei. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu comprei copos de 500 ml. Quantas bolinhas, Edva, dá para colocar aqui dentro do copo? 25 unidades. Produção, quanto você pagaria num copo desse? Deixa eu ver bem de perto. Caramba, eu pagaria R$ 15 tranquilo. Com a qualidade dessa, né? Uhum. Aqui eu tenho 160 unidades. Dá para fazer 6 copos com 25 unidades. E ainda sobra 10 unidades para a produção degustar. Pode deixar essas 10 para mim. Ai, gente, olha só. Por quanto saiu um copo desse aqui para mim? Eu vou pedir para a produção explicar aqui para vocês por quanto que saiu. Ele que comprou as coisas, viu, pessoal? Produção, fala aqui para a gente. Quanto que saiu um copo desse para a gente? Então, um copo desse saiu por R$ 3,70, R$ 3,80 mais ou menos. Então, dá para a gente vender tranquilamente por de 12 a 15 reais, não é isso? Olha só, tá vendo, pessoal? Dá para você vender tranquilamente aí por 12 a 15 reais, a depender da sua região. E eu tenho certeza que quem vê um negócio desse vai querer comprar. Olha só. Eu compro. Com certeza. Eu pago 15 reais Eu no também copo pagaria desse. 15 reais. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dá para você fazer isso aqui sem máquina e com dinheiro disso aqui, porque a margem de lucro é muito boa. Se você tiver intenção, né, e perceber que você tem cliente suficiente para isso, você pode no futuro comprar uma máquina. Mas para começar, dá para fazer sem maquinário, não dá? Porque a gente começou assim. A gente começou assim. Imagina você postar nos grupos de WhatsApp aí do seu condomínio, da sua família, dos amigos, um copo desse aqui, quem não vai querer, hein? Pois é, você fala, ó, acabou de sair bolinha de queijo quentinha. Todo mundo vai querer.